Bom dia a todas e a todos presentes aqui, fisicamente na OAB da Bahia, também conselheiros participando remotamente pelo Zoom dessa sessão e todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Essa sessão é transmitida pelo YouTube. Estou aqui ao lado do nosso secretário adjunto, doutor Birajara Ávila, do nosso diretor tesoureiro, doutor Hermes Hilarião. Quero convidar também para compor essa mesa o nosso presidente da subseção de Teixeira de Freitas, também coordenador do Colégio de Presidentes, Daniel Teixeira. Daniel Moraes. Daniel de Teixeira. Não, eu falei subseção de Teixeira de Freitas, aí falei... nosso querido Daniel Moraes. Quero convidar também aqui nossa presidente da subseção de Vitória da Conquista, a doutora Luciana Silva, também para compor aqui conosco nessa manhã, nossa mesa. Venha também, Rui, nosso também presidente da subseção de Itabuna, doutor Rui. A gente hoje está aqui contando com a presença de vários presidentes do interior, então vamos convidá-los aqui para ficar um pouco aqui conosco na nossa sessão do Conselho, nesse mês de agosto, mês que é tão especial para nós. Aproveito para registrar, né, a importância desse mês, que já é o mês da advocacia. Não temos um dia, temos 365 dias do ano e um mês para marcar de forma mais efetiva a importância da nossa atuação. Esse mês, a OAB da Bahia celebrou sua conferência estadual. Realizamos a 8ª Conferência Estadual da Advocacia Baiana, nos dias 2 a 5, porque a gente ainda teve uma atividade no dia 5 de agosto, no Centro de Convenções, com o tema Novas Tecnologias, a Advocacia e sua Essencialidade no Estado Democrático de Direito. A conferência ocorre uma vez a cada 3 anos, então iniciamos dessa forma o mês da advocacia. Eu quero aproveitar aqui para parabenizar e agradecer todos aqueles que contribuíram para a realização desse evento. Esse evento não teria sido possível sem o esforço de muitos, né? E aqui, né, nessa mesa, já faço o registro aqui, né, da pessoa de Hermes Hilarião, que foi o coordenador-geral da conferência. Cristiane Gurgel está chegando, foi a coordenadora, né, acadêmica, científica do evento. Né? Sem o trabalho deles, o evento não teria sido possível. Mas também fazer o registro, e falo isso em nome de Hermes e em nome de Cristiane, também dos nossos funcionários, dos nossos colaboradores, que trabalharam intensamente também para a realização do evento. Então, aqui fazer esse registro. Dizer que nesse mês a gente também está com uma série de ações e também de lançamentos, de conquistas, de coisas acontecendo em prol da advocacia. E, de alguma maneira, também a nossa pauta nesse mês reflete um pouco isso. Parece um pouco extensa, mas eu acredito que não será, porque algumas coisas envolvem, na verdade, conquistas que nós já tivemos esse mês, e a apresentação um pouco disso, e também um lançamento, né, para dar ciência a esse conselho do resultado de algumas dessas ações. Então, eu quero aqui iniciar essa sessão, então, apresentando para vocês, acredito que alguns tenham visto, mas nem todos, um vídeo que a gente passou na abertura da conferência, né? Vamos passar aqui novamente, também vai estar sendo transmitido pelo YouTube, porque é um vídeo que fala um pouco da conferência, mas fala, sobretudo, sobre benefícios e serviços hoje da OAB ligados às novas tecnologias e conectando o advogado, conectando a OAB, a advocacia, e buscando conectar o advogado hoje às novas realidades que nós temos hoje de possibilidades e potências para o melhor exercício da nossa profissão. Então, por favor, eu peço a nossa equipe aqui de apoio para transmitir. Agora vamos ver se vai funcionar, né? A advocacia está vivendo um novo tempo. Um tempo em que as novas tecnologias impactam cada vez mais nossa profissão.
Um tempo de grandes desafios, novos aprendizados e atualização constante. Entender essas transformações é uma prioridade para a OAB da Bahia. E a seccional vem investindo para oferecer soluções à classe que dialogam com esse novo tempo. Hoje, todos os serviços da seccional estão disponíveis em nosso site, através da OAB Digital. A classe também tem acesso a soluções inovadoras, como o Meu Escritório Virtual e o Navegador do Advogado, ferramentas que facilitam muito o dia a dia da advocacia. O recorte digital é outro serviço importante. Nele, a advocacia acompanha todas as intimações dos diários de justiça da União e do Estado. E para a jovem advocacia, a OAB e a CAAB oferecem descontos na certificação digital com o primeiro token gratuito. A seccional também oferece suporte remoto ou presencial na configuração de computadores para fazer o peticionamento eletrônico. Outro avanço importante é a implantação da Rede Sim, que vai agilizar o registro e a alteração contratual das sociedades de advogados. E com o INSS Digital, agora já é possível dar entrada em processos no INSS de forma remota. A OAB da Bahia também está firmando uma parceria com o Jus Brasil, uma das plataformas mais completas em pesquisa e informação. O Jus Brasil oferece acesso a mais de 1 bilhão de documentos, incluindo acesso a peças, modelos, diários oficiais e repositório de jurisprudências. A seccional também lança em agosto mais uma ferramenta de trabalho para a advocacia baiana, a parceria com uma editora para acesso a uma biblioteca virtual com mais de 1.000 obras e revistas jurídicas. Todo esse acervo vai ficar disponível nos computadores das salas da advocacia, na capital e no interior. E por falar em salas da advocacia, elas foram equipadas com infraestrutura tecnológica de ponta, inclusive para a realização de audiências e julgamentos virtuais. A tecnologia está presente também em projetos como o Prerrogativa Online, o Movimentação e o Anuidade Zero, um programa de benefícios que gera descontos na anuidade. A ESA, Escola Superior de Advocacia, também avançou muito nos cursos online, beneficiando cada vez mais colegas em todo o estado. E ainda tem o programa Sexto Ano, lançado com o que existe de mais moderno em tecnologia da comunicação, para oferecer capacitação profissional a quem está iniciando na carreira. Tudo isso tem como objetivo o fortalecimento da advocacia, profissão essencial à sociedade e ao Estado democrático de direito. Porque não existe democracia sem advogados e advogadas sintonizados com seu tempo e, acima de tudo, imbuídos dessa importante missão: defender os direitos, a liberdade e a justiça. Pois para nós, a advocacia é muito mais do que uma profissão. Então, gente, nesse vídeo tem uma série de benefícios que a OAB já oferece à advocacia há muito tempo e que a gente identificou que muitos advogados não sabem. Tamíride participa desde a origem do Navegador do Advogado. A OAB da Bahia foi a seccional responsável pelo surgimento do Navegador do Advogado, que é gratuito para os advogados com inscrição na OAB da Bahia, porque a OAB da Bahia paga por isso, para que os advogados com inscrição na OAB da Bahia tenham acesso a isso. A gente tem um programa de gestão de processos que muitos advogados não sabem, e de gestão, de escritório, de processo, que gera relatórios. A gente tem o próprio recorte virtual, que parece direito adquirido, mas isso decorre de um investimento da seccional em relação a isso. Então, a gente procurou e vai procurar divulgar mais e melhor esses benefícios que são importantes e que terminam garantindo à advocacia condições importantes para esse dia a dia da profissão. Eu estava esses dias comentando que hoje um advogado ele pode acordar, conseguir pegar uma van da CAAB, chegar na sala ali do fórum, aquela sala, já viram aquela sala que a OAB tem ali dentro do fórum? Ali ele consegue fazer audiência, ali ele consegue atender um advogado, fazer reunião, ele vai ter o recorte, ele vai ter o navegador do advogado, ele vai ter o fraudário, tem uma sala de amamentação, ele vai ter o programa de gestão de processos, e a gente está, esse mês, até
31 de agosto, colocando em todas as máquinas da OAB, né, Salvador e já também do interior, o Jus Brasil gratuito para advocacia, nas máquinas da OAB. Né? Então, aquele advogado que tiver na máquina da OAB, ele vai ter acesso gratuito a todo o conteúdo do Jus Brasil e também ao conteúdo de uma editora com a qual a gente está fazendo uma parceria que terá, né, oferecerá mais de 17 mil obras e revistas. E isso é investimento para que o advogado possa ter acesso a insumos, a ferramentas para o melhor exercício da advocacia. Então, eu queria começar, né, falando disso, valorizando isso, para que a gente possa também ter em vocês uma possibilidade de ponte também para a divulgação. Porque eu digo sempre, se os nossos conselheiros não sabem, como é que a gente vai esperar que na ponta, né, isso também chegue? Então, por isso que eu iniciei aqui, né, a nossa sessão, trazendo isso, trazendo essas informações. A gente vai colocar esse vídeo também no grupo, mas está também nas nossas redes sociais. Ela foi postada também no nosso Instagram. Tá? Então, a nossa sessão hoje, né, tem alguns pontos que têm a ver até com divulgação de alguns desses projetos, até também com o objetivo da gente ter feedbacks para melhorá-los, para aperfeiçoá-los, para irmos além. Então, é importante também a gente dizer isso aqui a vocês. Renata pediu, né, para eu já falar aqui, poderia ser no que ocorrer, mas esse tema é um tema de primeira ordem, estamos no Agosto Lilás, né, então a OAB da Bahia sempre na luta contra a violência à mulher, então a gente está com várias ações esse mês, e a OAB tem essa cartilha, que é uma cartilha hoje referência em nosso estado, tanto via física quanto digital, e nessa luta, que é uma luta urgente, a gente não pode esquecer que o Brasil é o 5º país do mundo, o maior número de feminicídios. Tá? Feito isso, eu vou iniciar, então, aqui a nossa pauta. Tá? O ponto 1 da pauta é uma notícia, muito boa, inclusive. A gente tem, na verdade, uma notícia mesmo. Não sei se vocês acompanharam essa semana, desde segunda-feira, nós temos 2 postos agora de atendimento prioritário na Cefaz do município de Salvador. Isso já era uma luta antiga da advocacia, e hoje o advogado que chegar na Cefaz do município de Salvador tem 2 guichês preferenciais. Então, está lá totalmente identificado, 2 guichês com atendimento preferencial, e para quem atua na área tributária, eu sou suspeita, eu sei, tudo bem, mas era uma luta muito antiga, nem todos podem saber disso, mas era uma luta muito antiga. Conseguimos, também com um canal direto e específico, tanto por WhatsApp como por e-mail, também para acesso aos procuradores do município. Com os procuradores não tínhamos maiores problemas, mas ter também um canal público e um canal direto de contato também facilita e traz mais transparência. Né? Então, essa é uma informação importante. Também está nas nossas redes. Os próprios sites de notícias também divulgaram, mas acho importante também trazer para esse conselho aqui essa notícia. E eu vou chamar aqui, então, o segundo ponto da pauta, que é o aplicativo Movimentação, e convidar nosso conselheiro Saulo para apresentar aqui. Cadê? Saulo se ausentou. Saulo, movimentação intempestiva. Eu vou chamar aqui, então... Cadê Bira? Bira também... ali, não, Saulo chegou. Chamar Saulo para apresentar o Movimentação, o aplicativo. Era bom passar o vídeo também do Movimentação, do aplicativo. Né, Saulo? Só para...
está aprovado, né? Bom dia a todos e a todas. Meus amigos, minhas amigas, cumprimentar a todos aqui na mesa alta, na pessoa da nossa presidente, todos os participantes, conselheiros, presidentes do interior e todos aqueles que nos acompanham via transmissão. Nós fizemos o evento no dia 15, né, de lançamento do aplicativo, à noite. Tivemos uma palestra do professor Elpidio Donizete, um dos grandes processualistas do nosso país, que inclusive integrou o time de juristas da comissão do pré-projeto do CPC atual, e fizemos naquela oportunidade o lançamento do aplicativo. O vídeo foi exibido aí, queria falar muito rapidamente, que é uma iniciativa completamente exclusiva, inédita. Nenhuma seccional do Brasil tem um aplicativo de combate à morosidade como a nossa seccional tem. Então, fruto de muito trabalho, muita sensibilidade, muito investimento da nossa presidente, a gente conseguiu tirar desse grande projeto e fazer agora no mês de agosto, que é o mês da advocacia, exatamente quando a gente completa um ano do lançamento do projeto Movimentação, a gente está fazendo mais essa entrega para a advocacia baiana. Então, primeiramente, pedir que todos conheçam, baixem o aplicativo, dizer que, apesar de ser o aplicativo do Movimentação, ele é um aplicativo que contempla diversos serviços da Comissão de Celeridade. Então, além de ter acesso ao formulário de registro das reclamações de processos em caso de morosidade, nós temos acesso em tempo real ao relatório do banco de dados do Movimentação. Então, qualquer advogado que quiser acessar os painéis de relatórios e gráficos do Movimentação, ele tem acesso direto pelo aplicativo em tempo real a esses relatórios, o que é uma grande novidade para a gente. Temos também mais 2 serviços da comissão, que é o Fale com a Comissão, onde qualquer advogado pode agendar o seu atendimento por hora marcada, por videoconferência, com o representante da comissão, para receber orientações, tirar dúvidas, contar os casos dos seus processos e entender melhor como ele pode combater a morosidade. Então, nós temos esse plantão de atendimento por videoconferência e hora marcada, está disponível também no aplicativo. Além disso, a novidade que é o Fale com o Presidente, vocês vão ver um rostinho um pouco conhecido aí, mais bonito e mais novo do que o que está aqui, mas é um portal de comunicação onde a gente tem um canal direto da advocacia com o presidente da Comissão de Celeridade, onde pode enviar dúvidas, reclamações, sugestões, onde pode, inclusive, se candidatar para participar da comissão, caso queira, e assim estabelecer uma ponte de contato direto, sem burocracia, diretamente com o presidente da comissão. Então, está apresentado, está lançado o aplicativo, espero que todos baixem, que sejam agentes multiplicadores da nossa divulgação. De fato, a gente precisa chegar na advocacia e apresentar a todos essa grande entrega que fizemos. É isso, presidente. Obrigada, Saulo. De fato, o projeto Movimentação é hoje um movimento. Quero convidar aqui para compor a mesa o nosso presidente da Caixa de Assistência da Advocacia Baiana, doutor Maurício Lee. Parabenizar, aí voltando, né, o aplicativo, dizer que hoje esse nosso projeto Movimentação é elogiado no Brasil todo. Né, parabenizar Saulo aqui, toda a comissão mais uma vez, e dizer, cabe a nós divulgar e usar, né, Saulo? Divulgar e usar esse projeto tão bacana. Vou chamar aqui o ponto número 3 de pauta, e chamar o nosso procurador-geral, Rafael Matos, para relatar, que é a recomendação da Corregedoria sobre os despachos, né, dos magistrados, e que, inclusive, foi objeto agora de questionamento da AMAB. Então, na verdade, é uma breve informação aqui para vocês sobre esse tema, porque, no final das contas, gente, nós sabemos que o judiciário em nosso Estado enfrenta uma série de problemas estruturais. Nos últimos anos, a gente tem assistido esses problemas estruturais, atingindo também a Justiça Federal, a própria Justiça do Trabalho, que sempre foi exemplo, né, nos últimos anos, também foi atingida pela falta de recursos. E, conversando em outros estados, a gente sabe hoje que esse é um problema não só da Bahia. Na Bahia ele é mais grave, porque ele já vem de mais tempo. Então, uma coisa é faltar recursos
em locais que as coisas funcionavam bem. Outra coisa é o recurso ficar ainda mais escasso, onde as coisas já não funcionavam, né, como, em princípio, deveriam. Então, a gente sabe desses problemas, a gente sabe desses desafios, e a OAB da Bahia está sempre ao lado, né, desse sistema de justiça, buscando as melhorias necessárias. A gente quer um PJE que funcione, né, Tamíride? A gente quer mais servidores, a gente quer mais juízes, a gente quer que os juízes tenham mais estrutura. Mas a gente, quando está nesse sistema de justiça, representando, sobretudo, as partes no processo, nós vivemos o dia a dia do que representa para os cidadãos e para as cidadãs o resultado desse sistema que não funciona como deveria. Dessa falta de servidores, dessa falta de magistrados e da morosidade de processos que efetivamente não andam e, alguns casos, quando andam, não andam para valer, não andam de verdade, né? São movimentações pro forma, né? São movimentações vazias, são movimentações que geram um número, como se fossem uma movimentação de processo, mas aquilo não resulta efetivamente num andamento efetivo, no devido andamento, né, do processo, do que se deveria ter no devido processo legal. Então, a OAB da Bahia recebeu essa recomendação da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia muito bem, como resultado, inclusive, né, de uma atuação nossa de longa data, né, em busca de um tribunal que possa olhar melhor para a sua realidade, inclusive para que, se debruçando sobre ela, possa pensar as soluções. Porque se a gente não conhece a realidade, a gente fica, né, inclusive, sem poder pensar quais são os caminhos para construir uma realidade diferente. Não adianta ter o selo e aquele selo não corresponder a uma realidade efetiva de uma boa prestação judicional. Esses dias eu conversava com um magistrado de fora e falava sobre os desafios, né, de se pensar uma avaliação que não inclua o destinatário da prestação judicional. Como é que na avaliação você não ouve e você não considera a ponta da prestação judicional, né? Hoje o sistema de justiça, o Poder Judiciário, o CNJ, ele avalia sem ouvir a advocacia, por exemplo, né, que no processo representa justamente as partes. E não que a nossa avaliação fosse ser exclusiva e a única, mas é uma avaliação importante, né, nessa consideração desse sistema. Então, só contextualizando, essa recomendação foi recebida como algo muito importante, né, uma atuação muito importante do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, com o objetivo de mudar uma realidade que a gente identifica aqui pontualmente. Precisamos sempre separar o joio do trigo, né? Na Bahia existem magistrados que trabalham muito arduamente, né? Mas existem casos pontuais de situações dessas movimentações que precisam ser combatidas até para valorizar o trabalho daqueles magistrados que trabalham muito. E a gente assistiu, né, essa recomendação não sendo necessariamente tão bem recebida. Vou passar aqui a palavra só para o nosso Procurador-Geral Rafael Matos contextualizar um pouco mais o assunto e depois vou abrir a discussão. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, presidente, pela oportunidade de fazer esses esclarecimentos. É dia ainda, pensei que já tinha passado de meio-dia, acho que é a fome, Adriano. Bom, como a presidente já adiantou, na verdade, a gente realmente recebeu com muito entusiasmo, porque nós todos estamos acostumados a encarar despachos extremamente genéricos, né, muitas vezes com o único intuito de evitar que o processo fique paralisado por mais de 100 dias e que isso caia nos relatórios ao CNJ de processos paralisados. Eu sei que esse provimento, inclusive, já circulou no grupo, mas eu queria fazer a leitura dos seus dispositivos principais, porque ele é curto,
mas ele é autoesclarecedor. Trata-se do provimento conjunto número 11 de 2023, da Corregedoria Geral e da Corregedoria das Comarcas do Interior, e vejam o quanto é importante ultrapassar aqui os considerandos. Artigo 1º. Fica determinado aos juízos vinculados ao Tribunal de Justiça da Bahia que, na condução dos processos judiciais, sejam evitados despachos genéricos para manifestação de interesses da parte, devendo o ato judicial apontar a providência a ser cumprida e a correspondente penalidade da extinção do feito em caso de inércia. Artigo 2º. Na edição de qualquer pronunciamento judicial, é vedada a adoção da expressão no prazo de lei, ou outra similar, devendo ser fixado de forma expressa o lapso de tempo para o cumprimento da providência determinada. Artigo 3º. Não é admitida a prolação de despachos procrastinatórios, a exemplo da determinação de certificar a existência de manifestação da parte, ou a certificação de intimações, ressalvados os casos excepcionais, devidamente justificados no pronunciamento judicial, de inconsistência do sistema ou as situações que dependam de movimentação manual dos servidores. E artigo 4º. A observância do presente provimento será objeto de fiscalização por ocasião das correições ordinárias, acarretando a instauração de processo disciplinar, caso constatado o seu descumprimento. Então, vejam que a gente tem um quadro, e esse último artigo é muito importante porque ele aponta para a possibilidade de abertura de PAD para quem descumprir os dispositivos. Nós passamos a ter um regramento conjunto das corregedorias que impede despachos procrastinatórios, e sabemos todos o quão comuns são esses despachos. É importante dizer que a AMAB impetrou mandado de segurança coletivo contra as corregedorias, e é importante também destacar, presidente, que a liminar no mandado de segurança foi indeferida pela desembargadora relatora, desembargadora Cassinelza, e que a OAB, por determinação da nossa diretoria, procuradoria, inclusive está finalizando neste momento. Eu estava ali revisando a peça final para protocolarmos hoje a nossa intervenção como amicus curiae no mandado de segurança coletiva impetrado pela AMAB. Obrigado, presidente. Só uma pausa, um minuto, porque acabei de receber aqui a notícia. Estaríamos lá presencialmente, mas houve uma mudança na pauta do Conselho Federal e eles anteciparam para hoje a sessão da 3ª Câmara do Conselho Federal. E Marilda colocou aqui no grupo: a prestação de contas do OAB da Bahia foi aprovada com louvor, mais uma vez. Nós somos a única seccional com a prestação de contas 2022 aprovada, mais uma vez. A gente tem muito orgulho disso, porque a gente leva isso muito a sério. Nós não somos uma seccional rica, né, mas a gente vive ali tudo muito organizadinho, fazendo, né, as coisas, investindo na advocacia, mas com responsabilidade e, ao mesmo tempo, cuidando aqui, né, da diligência, diligenciando. Então, assim, estamos aqui muito felizes por sermos, mais uma vez, a primeira seccional a termos as contas aprovadas pelo Conselho Federal com louvor. E aí que parabenizar, né, nosso tesoureiro Hermes Hilarião e toda a nossa equipe, contadora, gerente financeira, esse time que faz isso acontecer. Então, Adriano, desculpa, mas eu fiquei emocionada aqui, que eu vi aqui no grupo, eu tinha que fazer esse relato. Foi uma grande notícia. Inclusive, Marilda acabou de botar aqui, ó, recomendação para o tesoureiro abrir um pouco mais a mão, porque agora pode. É exageradamente suvina. Viu? Eu só queria, presidente, dizer sobre essa questão. Eu ia indagar já, Rafa, justamente essa questão do processo, se a gente ia se habilitar, se já respondeu previamente. Eu queria só dizer que eles já estão descumprindo, né? E agora, sim, de uma forma... Eu vou ler só um.
só para vocês verem que foi o despacho mais absurdo que eu já recebi nos últimos anos. Olha só como é um desrespeito ao provimento da Corregedoria e também à parte, ao advogado, a todo mundo. Considerando vistos, etc. Considerando o pedido de realização de praça do bem constrito, vou dizer que é um processo de 13 anos, que é um processo de conhecimento público, é aquele desabamento do edifício em Pernambués, há uns 13 anos atrás, que matou uma pessoa, que foi objeto de uma reportagem da TV Bahia ano passado, em agosto, né? E que eu estive com o assessor dessa juíza há 2 meses pedindo o despacho, e ela estava de licença, uma coisa assim. Aí ela vem agora, depois de meses, considerando o pedido de realização de praça do bem constrito, formulado pelos autores em ID tal, tendo em vista o lapso temporal, aqui agora eu vou colocar o parêntese meu, em que eu não despachei o processo, por não sei por que motivo, ad cautelam, intime-se aos requerentes para se manifestarem no prazo de 15 dias, aí atendeu, né? Não, acerca de interesse do prosseguimento da diligência predita. Quer dizer, ela diz que não despachou o processo, né, que passou o tempo, e agora ela vem novamente perguntar se eu ainda quero que a diligência seja cumprida. Eu vou responder dizendo quero, e se perguntar de novo, quero, e quero para sempre. Né? E aí o que é que vai acontecer? Vai acontecer o que aconteceu comigo na semana passada, por aquele outro despacho que eu coloquei aqui no grupo, onde uma outra juíza, que estava com o renajude pendente de realização, quem faz o renajude é o juiz, ou o gabinete, ou qualquer pessoa que ele queira, que tenha a senha dele, né? E esse renajude não foi feito, e ela veio com uma petição, presidente, perguntando se eu tinha interesse no prosseguimento do feito. E a minha vontade era de perguntar, e eu estou muito ousado, realmente, ultimamente, né, se ela tinha interesse de prosseguir sendo juíza da causa. Né? A minha vontade era essa. Eu não fiz assim. Eu apenas fui dizer a ela, acreditando na bondade do ser humano, disse assim, olha, com muita educação, e quem viu minha petição diz que a petição está uma petição polida, onde eu dizia o seguinte, e agora vem isso que eu queria dizer, que a gente precisa esclarecer isso aos magistrados. Os magistrados precisam entender e se colocar no lugar da advocacia, como a gente tem se colocado no lugar deles, não tem uma declaração que eu não dei, uma conversa que eu não tenha com o juiz, que eu não me solidarize com a situação dos juízes, da falta de assessores, da falta de serventuários, da quantidade de processos. Mas os juízes também precisam se colocar no lugar da advocacia e entender que um despacho que pergunta a um advogado, num processo de 2008, 15 anos, se a parte tem interesse no prosseguimento do feito, quando o seu cliente tem acesso às publicações do diário, causa um dano ao advogado irreparável. Porque o cliente chega lá, doutor Adriano, o processo tem 15 anos e a juíza agora está perguntando se o senhor tem interesse no prosseguimento do feito. Quer dizer, parece, quando na verdade está lá dependendo de um renajude a ser feito por ela. Enfim, a minha petição, eu expliquei isso a ela, ainda que de forma involuntária, o despacho, expõe o advogado em razão de uma diligência que não depende dele. O fato é que ela se deu por suspeita no meu processo. Né? Então, é isso que a gente está encontrando. Então, eu acho que a gente precisa, volto a dizer, a gente precisa fazer com que esses magistrados percebam que esse tipo de despacho, primeiro, é um anti-marketing absurdo. A gente podia estar aqui falando, né, das mazelas do primeiro grau, do que o tribunal precisa ajudar a magistratura. Eu concordo com tudo isso. Mas esse tipo de despacho, né, que tira o trabalho dele de lado e joga os problemas no colo do advogado, fazendo com que o advogado fique numa situação vexatória perante o seu cliente, seus colegas, não é? É realmente danoso. Eles precisam ter conhecimento, ter ciência disso. Eles não sabem, parece que não sabem o mal que estão causando. Tá? Então, eu queria deixar isso claro e dizer que a gente precisa realmente fortalecer esse diálogo com a AMAB, né? Explicar isso para eles, que parece que eles não entendem. E daí vem toda essa animosidade que está acontecendo. Né? A ponto do vice-presidente da AMAB fazer uma declaração depois, no dia da magistratura lá, né? Dizendo, e só faltou nominar a OAB, mas nós não podemos colocar isso no nosso colo, não. Eles precisam também
exercitar a empatia e ver o lado da advocacia. Eles não estão enxergando. Era isso. Obrigada, Adriano. Mais alguém inscrito? Então, gente, esse ponto é um ponto muito importante, né? A gente trouxe ele aqui na pauta, porque a gente, como eu concluindo aqui, né? A gente assistiu essa recomendação da Corregedoria como algo muito importante para mudança de cultura no tribunal, e a gente assiste essa cultura resistindo, né? Como se tapar o sol com a peneira fosse a solução, né? Se existem problemas, é necessário se olhar para esses problemas buscando a solução, e não se trabalhar com essa lógica de trazer movimentações que não são reais, como uma forma de se alcançar selos que não correspondem a uma efetiva produtividade. Inclusive, é injusto com o juiz que produz muito. Porque você tem um juiz que, com essa técnica, a gente não pode nem chamar de técnica, mas, enfim, com esse artifício, né, ele gera, muitas vezes, uma produtividade artificial e maior do que aquele juiz que realmente está sentenciando, que realmente está se debruçando sobre o processo. E isso, muitas vezes, é desestimulante para esse juiz que realmente está dando uma melhor prestação jurisdicional. Às vezes, ele pode não estar com os mesmos números, mas ele está dando uma melhor prestação jurisdicional. Por isso que essa recomendação da Corregedoria, ela é tão importante. E a gente, né, fica muito, muito triste quando a gente vê, né, órgãos e estruturas resistindo e olhando dessa forma para essa recomendação, né, sem pensar, né, efetivamente a importância da gente ver que existe um problema estrutural e unir esforços para solucionar. Então, temos a necessidade de assistentes, de assessores para os juízes, vamos nos unir nessa luta, né? Ou seja, vamos pensar para frente, vamos pensar, né, num fortalecimento das estruturas e não numa manutenção de estruturas que hoje terminam resultando numa má prestação jurisdicional em algumas varas. Então, gente, eu queria eu falei isso no grupo do Conselho, mas como a gente está em rede nacional, né, internacional, a gente transcende a internet e transcende a galáctica, né? É muito importante essa questão dos movimentos, pelo seguinte: quando alguém representa a falta no CNJ, em que o processo está parado há mais de 90 dias, a gente precisa observar que os sistemas de processo eletrônico, sejam eles quais forem, hoje a gente tem média de 57 no país. Quando o CNJ responde, fala assim, olha, não, o sistema no processo esteve em movimentação durante esses 90 dias, mas é assim, um ato ordinatório tirou da prateleira X e qual. Mudou de classe processual, mas, além disso, é importante, como eu já falei lá no tribunal, é importante que se haja mudança de fluxo. O que é fluxo? Dentro do sistema, o juiz ou pessoas que têm poderes de fazerem atos ordinatórios, que têm força de decisão ou de alguma coisa dessa natureza, coloquem isso do sistema. Você entende, Rafa? Então, não é só ficar movimentando o processo no sistema, que isso é muito fácil, você pegar o Estado e falar, olha, teve movimentação aqui durante um ano, mas aquelas movimentações flutuantes que não faz nenhum tipo de movimento. Então, não é só fazer o movimento, é a qualidade do movimento dentro dos fluxos dos sistemas que estão lá.
Então, não adianta dizer, olha, juiz, certifique-se, faça o cisma-ajude, e a pessoa dentro do sistema, visivelmente para a gente, porque existe o sistema que é visível para advogado ou para os órgãos externos, e aquele sistema que são visíveis para o usuário interno. No usuário interno, ele pode dizer ao CNJ, falar, olha aqui, ó, nós trabalhamos o tempo todo, e é isso que eles representam no Conselho Nacional de Justiça. Mas o que é importante para a advocacia é aquilo que ele vê e a efetividade daquele andamento do processo. Andamento efetivo. Então, tem que se ter, sim, um parque tecnológico, analistas de sistemas, pessoas que mexam nesses fluxos de sistema, que estejam efetivamente, assim, palpável o movimento. Então, não adianta ficar movimentando lá, dizendo, faço despacho, despacho isso, aquele despacho, vista o MP. Então, assim, vista o MP é um despacho, mas se cobre também. O Ministério Público também deixa de receber, às vezes, por problema de sistema interno. Então, assim, não adianta a gente só fazer aquela visão do front dos sistemas, mas a gente também tem que começar a fiscalizar e pedir a auditar os sistemas dentro e fora dele, para ver se a gente consegue efetivamente fazer isso, entende? Então, é importante eu ter colocado isso, porque não é só aquilo que a gente se vê, mas aquilo que se movimenta. A efetividade dos sistemas em si. Então, assim, é muito complicado. E eu, como eu já tive dentro de todos os sistemas do tribunal, todos, já mexi em todos, eu sei que isso é muito fácil de burlar. E é fácil, falei, pode me cancelar. Obrigada, Tami. Vamos depois sentar para ver o que a gente pode identificar e pedir mais de dado, viu? Sem mais, nosso querido Marcos Rodrigues. Boa tarde, ou bom dia, né? Eu fui induzido... Soube que temos mais vagas. Excelente. Bom dia a todas e todos, em especial a nossa presidente, Dani. É uma alegria muito grande estar aqui nessa sexta-feira. Em verdade, Dani, esse tema me causa muita tristeza. Principalmente quando a gente leva para a seara criminal. Eu estava ontem em uma sessão de recursos e habeas corpus, em que o apelante, na verdade, ele já estava preso há 8 meses, sem ter uma audiência marcada. E o juiz a autoridade coautora, era um juiz do interior, e isso foi levado ao nosso tribunal para ver se a gente conseguia minimizar prejuízo. E eu falei isso na sustentação. Em verdade, existe 3 tempos. O Cronos, que é o tempo do relógio, aquele que a gente olha ali e vai perceber que já são 11h47, que já está chegando o meio-dia, o horário da fome. A gente tem um tempo chamado Kairos, que é o tempo de Deus, que é aquilo quando não dá certo, não chegou no tempo. Mas na área crime, Dani, a gente tem um outro tempo, e por isso a sensibilidade desse tema no tocante à seara crime. A gente tem um tempo da prisão, que é diferente de tudo. Eu estava conversando com minha esposa ontem, e ela falava assim, vamos fazer o que no Réveillon, Maurício? Eu aí fiz, puxa, falta ainda tanto tempo. Ela, não, passa rápido. Então, assim, o que eu quis explicar para o Tribunal de Justiça naquela oportunidade, que independente do tempo, o prazo deve ser respeitado. Eles acreditam de prazo, ele não pode ser uma soma aritmética. Se porventura tiver uma complexidade de réus, vários crimes dentro de um processo penal, eles acreditam que isso pode ser protelado e o tempo pode ser maior. Então, quando eu vejo esse movimento, quando eu vejo que a OAB está em juízo, eu fico muito feliz. Então, eu gostaria, não podia... Obrigada, Marquinhos. Oi. Só a título de informação, toda advocacia precisa saber. Toda advocacia precisa saber. Todo mundo precisa saber. Isso é uma verdade. O processo judicial eletrônico, ele não tem conclusão automática. Você pode peticionar o que você quiser.
No início, nós conseguimos a conclusão automática. Você junta a petição. Os magistrados, estou falando isso porque eu estive nas reuniões, não só aqui, CNJ, etc., em todos os conselhos. Pediram para retirar a conclusão automática de petição adjuntada, porque estava tendo muito fluxo na caixa deles, e eles tinham a cobrança de fazer aqueles despachos de decisões e sentenças. E o que acontece? Quando você peticiona, às vezes sua petição fica lá séculos, para depois você pedir, fazer um encontro virtual, não, como fosse uma petição física. Então, a partir do momento que a gente conseguir retirar, e é isso que eu sempre peço nas reuniões do Comitê Gestor do PJE, que coloque as conclusões automáticas, e aí eu tive embate com os juízes, e eu não estou nem aí, porque eu defendo a advocacia, eu não estou nem aí, ele que se defenda, e eu defendo os 1.400.000 advogados do Brasil, não, é quase isso. Mas que coloque de forma automática. E se eles tiverem problemas de muito trabalho, que eles se resolvam com o tribunal. Quando a gente conseguir tirar essas conclusões não automáticas, porque ele chega, você bota uma petição, ele vai para um fluxo, esse fluxo ele vai analisar, ele vai para um outro filtro, do filtro ele vai dizer, agora eu vou despachar sobre isso ou aquilo. Para que se for automático, você pode ter certeza que o número do CNJ vai ser modificado, porque ele vai ser cobrado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. Então, acontece. Sem contar que boa parte do fluxo de advogados que vai ao fórum, ou que entra em atendimento, é para pedir conclusão de processo. É impressionante. Justamente porque devia estar concluso e não está, a gente tem que ir lá pedir a conclusão. Você fica horas numa fila de atendimento para poder pedir uma simples conclusão de processo, que geralmente é feita. 4.000 juntadas de petição numa vara só. Eu disse, eu não tenho, a advocacia não tem nada a ver com isso. E eu falo mesmo, bato na mesa e quem quiser que não. Porque, na verdade, é contraprodutivo para a própria secretaria. Né? Porque se o processo está para ser apreciado pelo juiz, ele tem que ficar lá. E a gente precisa começar a trabalhar com o que é real. Se tem 4.000 processos para serem apreciados pelo juiz, tem que estar lá, que são os 4.000 processos. E isso, na minha avaliação, deveria ser usado pelo juiz, pelos órgãos que eventualmente representem o juiz, para chegar, olha, precisamos de mais juiz, de assessores. A OAB está, inclusive, junto. A gente entende que o juiz tem que ter estrutura. Aqui não tem condições, 10.000... Agora, se você só tem 100, 200, 300 processos conclusos, como é que você vai demonstrar que existe uma quantidade maior? Então, a gente vai lidando com o que não é real. Então, a gente precisa começar a ver, a trazer, né, o que é real para ver o tamanho do problema. E, a partir do problema real, pensar que foi aquilo que, né, a gente trouxe aqui no começo, falando, inclusive, da importância da recomendação. Então, com isso, encerrado esse ponto da pauta aqui, mas vejam que vamos pedir para atuar como amicus curiae, e já vamos ter esse outro desdobramento também em relação a esse ponto, sobre essa questão do processo não ir concluso automaticamente. Tá bom? O ponto número 4 da pauta, Paulo, o ponto número 4 da pauta é apenas uma notícia também muito boa. Vocês sabem que a gente vem buscando fortalecer cada vez mais a advocacia dativa na Bahia e a assinatura de um termo de cooperação da OAB da Bahia com o TRE. Vou passar a palavra aqui para o nosso secretário adjunto, Birajara Ávila, que preside a Comissão de Advocacia Dativa. Senhora presidente, ilustres conselheiros e conselheiras, é uma notícia realmente muito boa. Os colegas, não sei se todos sabem, é uma honra para mim, agradeço imensamente a nossa presidente Daniela, assim como também Fabrício e Luiz. Eu presido a Comissão de Advocacia Dativa há quase uma década, né? E, para mim, esse é um tema, talvez, dos mais sensíveis, se não for o mais sensível para a advocacia do interior. No último estudo que nós fizemos, a Defensoria Pública estava ausente em mais de 90% das comarcas da Bahia.
Esse número hoje é bem menor, porque, de fato, a Defensoria teve uma expansão significativa nos últimos anos. Mas ainda é muito pequena a presença física dos defensores no interior do Estado, o que nos autoriza a dizer e afirmar que a defesa do cidadão necessitado, no nosso Estado, é majoritariamente exercida por advogados e advogadas dativas nomeadas pelos juízes do Tribunal de Justiça e também no âmbito da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral. Nessa caminhada, nós obtivemos muitas vitórias, isso é muito enriquecedor, eu fico muito feliz com o que nós obtivemos. Por exemplo, há 2 anos atrás, nós conseguimos uma decisão no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia em favor de um advogado que tinha sido nomeado como dativo num processo eleitoral. Foi o primeiro julgamento da história em que nós conseguimos, inclusive, uma remuneração satisfatória para um colega do interior. E isso nos colocou em reflexão para a necessidade de dinamizar e tornar transparente essas nomeações, até para que a OAB conseguisse acompanhar esse processo, principalmente no que se refere à efetiva remuneração desses profissionais. Porque, como eu já tive a oportunidade de destacar, nós conseguimos avançar muito na questão da fixação. Os juízes tinham uma certa resistência em fixar os honorários dos advogados dativos, mais ainda, fixar com base na tabela de honorários, que é o que o próprio Estatuto estabelece. E isso foi avançando, né? Nós já tivemos inúmeras vitórias nesse sentido. E então surgiu a ideia de criar um sistema eletrônico em que o juiz pudesse, junto com a OAB, fazer a nomeação para acabar com determinados problemas que acontecem no cotidiano ali da vida forense. Quais sejam? Primeiro, nós começamos a perceber que um mesmo advogado era nomeado em vários processos. Isso acontecia, causava uma sobrecarga significativa naquele profissional. Segundo, o interstício que havia entre a publicação de edital que o presidente tinha que fazer para os advogados se habilitarem, daí ser nomeado no processo, nesse intervalo de tempo, por exemplo, o advogado estava licenciado, ou o advogado poderia estar suspenso, poderia nem ser mais advogado. Outra coisa, nós estávamos enfrentando problemas em que juízes nomeavam advogados para áreas em que eles não exerciam. Nós tivemos um caso em que o advogado foi nomeado para fazer um júri, Davi, e ele nunca tinha atuado na área criminal. E mais ainda, a lei estabelece que o advogado, para recusar, tem que ter um motivo plausível. E aí a comissão firme, inclusive, para dizer que a falta de remuneração, a falta de fixação dos honorários é, sim, um motivo plausível. E não foram poucos os advogados que foram, inclusive, representados por conta dessas negativas. Então, esse sistema que foi criado, inclusive, que consegue fazer um filtro de advogados suspensos, de advogados licenciados, de advogados excluídos, mais ainda, ele consegue dinamizar a escolha, ele gira em torno de 5 minutos. E esse sistema eletrônico, aí eu preciso fazer um registro muito importante de agradecimento à nossa presidente Daniela e toda a diretoria, Herminho, Cris e Esmeralda, que conseguiu efetivar a criação de um sistema eletrônico que despertou interesse dos tribunais. E aqui eu trago em primeira mão, inclusive, presidente, nós acabamos de receber um contato do Tribunal Regional do Trabalho, que também tem interesse em fazer um convênio com a OAB para a utilização do nosso sistema. Então, esse sistema é um sistema criado pela OAB, que está sendo implementado no Tribunal Regional Eleitoral e no Tribunal de Justiça da Bahia. Eu vou ter a oportunidade de apresentar esse sistema aqui. Ele consegue, primeiro, separar e designar os advogados em tempo real, eletronicamente. Nós estamos, inclusive, com o Tribunal de Justiça tentando fazer um link desse sistema com o próprio PJE para que o juiz consiga fazer isso no próprio processo. Mais ainda, esse sistema fornece a tabela de honorários para que o magistrado, no ato da nomeação, tenha já a possibilidade de pegar a remuneração constante ali da tabela de honorários. Ele consegue, inclusive, estabelecer o aceite ou não do advogado, porque isso era um outro problema, Rafa. O advogado era nomeado como dativo no processo, ele já pegava o prazo em curso.
E muitas vezes ele estava impedido de advogar, né, num processo. Por exemplo, nós tivemos um caso em que o advogado foi designado, Marcos, para fazer uma defesa, e a vítima do crime tinha sido um primo dele. Então, ele estava impedido ali de advogar, e isso, muitas vezes, dentro do cartório, gerava um tempo enorme para publicação. Muitas vezes o juiz oficiava os presidentes de subseção para que os presidentes de subseção fornecessem os dados dos advogados, e isso aí tinha uma questão também relacionada à LGPD. Então, esse sistema, senhora presidente, com toda essa ajuda da diretoria, conseguiu, então, trazer uma escolha aleatória. O juiz não pode, nele, escolher e direcionar a nomeação para um determinado advogado. Ele consegue fazer um filtro também por subseção, acabando também com outro problema de nomeação de dativos a quilômetros, milhares de quilômetros de distância da comarca. Enfim, e é um programa eletrônico criado pela OAB. Então, eu gostaria muito de agradecer e fazer esse registro. O Tribunal Regional Eleitoral pediu à OAB, a OAB atendeu, e nós celebramos agora, no final do mês passado, ou no início desse mês, esse convênio com o Tribunal Regional Eleitoral. Então, queria só trazer essa notícia, que muito alegra, porque, de fato, são milhares de advogados no interior da Bahia, exercendo um trabalho digno e que precisam, de fato, ser remunerados por aquele trabalho que prestam. Isso é importantíssimo, até porque a advocacia, ao contrário do que muitos pensam, passa por muito, é um alento muito grande para toda a advocacia baiana, sobretudo no interior. Muito obrigado, presidente. Obrigada, Bira. Quero convidar aqui agora nossa conselheira Fernanda Ravazano para falar sobre o projeto da Advocacia e Investigação Defensiva, ponto 6 da pauta. Eu acredito, pelo horário, o ponto 5, gente, foi adiado, certo, da pauta, só justificando aqui, para setembro, e o ponto número 8 também. Então, eu tenho uma sugestão da gente levar direto, porque eu acredito que a desativação do MPF no interior, o projeto de 6º ano é apenas a apresentação do projeto. O que ocorrer, né, sempre tem algumas coisas, mas eu acredito que até 1h a gente consiga terminar. E vai ter um almoço aqui, então minha sugestão seria que a gente levasse direto e 1h a gente almoça. O que vocês acham? Pode ser assim? Então, com a palavra, a nossa querida Fernanda Ravazano. Bom dia a todos e a todas. Cumprimentar aqui a mesa alta, a nossa presidenta Daniela Borges. Satisfação estar aqui presencialmente, né? Eu fiquei o primeiro semestre todo online, por força da UFBA, né? Terminei assumindo uma turma sexta de manhã, mas agora voltei presencial, né? E é muito bom rever os amigos pessoalmente, né? É bem diferente do sistema virtual. Apresentar aqui para vocês brevemente, inclusive até podem controlar meu tempo se eu estiver falando muito, um projeto que é extremamente relevante para a advocacia e principalmente, né, Marcos, para nós advogados criminalistas, que é a investigação defensiva. Não sei se vocês se recordam, na última reunião nossa do Conselho, ano passado, na verdade, em dezembro, fui nomeada junto com o Adriano Fonseca para a gente presidir esse projeto da elaboração do Manual de Investigação Defensiva na seccional da OAB Bahia. E a gente entregou já formalmente o manual pronto, certo? Ele ficou um pouquinho robusto, a ideia inicial era fazer algo mais sucinto, mas à medida que a gente foi realmente avançando no tema, nós fomos visualizando diversos questionamentos mesmo, de ordem prática para os advogados, para o bom desenvolvimento da investigação defensiva. Um breve parênteses, a investigação defensiva ela já está regulamentada, na verdade, instituída no Conselho Federal através do provimento 188 de 2018. Só que o provimento foi aprovado de uma forma um pouco contida, com diretrizes muito gerais, de maneira que as seccionais começaram a desenvolver internamente suas próprias diretrizes, seus próprios manuais. E foi o que a gente fez aqui na OAB Bahia. Então, esse manual que eu apresentei nós apresentamos para a doutora Daniela Borges e a vice-presidente, doutora Cristiane Gurgel, foi justamente um manual mais aprofundado, pegando o regramento geral e
descendo, né, propriamente aprofundando alguns temas, dentre os quais aqui eu já destaco, por exemplo, o advogado solicitar, realizar a colheita de um depoimento de uma testemunha. Então, a gente colocou ali no próprio manual como é que o advogado deve se portar, convidando essa testemunha para ela ser ouvida, porque a investigação defensiva ela garante que o advogado possa produzir provas no interesse do seu constituído. Então, colocamos, né, essa previsão e tudo amarrado de acordo com o Código de Processo Penal e com o Código de Processo Civil, para evitar um tema que tem sido muito polêmico e recorrente, que é o questionamento da legalidade e da constitucionalidade da investigação defensiva. Então, hoje, diversos advogados, inclusive o presidente da subseção de Jacobina, doutor Alisson, já vinha conversando isso comigo, de Ilhéus também, Jackson Cupertino, já vinha conversando comigo, a dificuldade que os advogados estão tendo, principalmente no interior, em produzir provas no interesse de seus clientes, esbarrando na resistência do Ministério Público, esbarrando na resistência de delegados de polícia, do Poder Judiciário, dizendo que a atuação nossa é ilegal. Há, inclusive, advogados sendo representados em outros estados, né, nas seccionais, nos conselhos da OAB, das seccionais, afirmando que há ali uma postura ilegal em produzir provas, que só quem pode produzir prova é o Estado. É um absurdo, isso está garantido na Constituição Federal, o princípio da isonomia, da igualdade, né, o Pacto de São José da Costa Rica, a paridade de armas, o nosso Código de Processo Penal, ainda com eficácia suspensa, o sistema acusatório, que dá na igualdade de armas para ambas as partes, e o que a gente fez foi, nesse manual, traçar cada um dos meios de prova que o advogado pode produzir com base na própria previsão do Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil, para demonstrar, sem nenhuma dúvida, que a gente não está propondo nada que não tenha autorização legal. A gente não está legislando, a gente está organizando diretrizes para o advogado saber se portar em determinadas situações. Inclusive, registrar aqui meu agradecimento à Tamires, né, que fez uma contribuição formidável, né, no tópico específico das novas tecnologias, que eu não domino esse tema, então pedi para Tamires, né, e Diogo também para darem uma lida, contribuírem com as considerações. Tiago Borges contribuiu, né, com a parte de cooperação jurídica internacional também, né, que é o maior nome que a gente tem na Bahia sobre o tema. Enfim, eu fui convidando também alguns colegas de outras comissões, né, para poder ajudar, né, a Comissão de Ciências Criminais a elaborar esse manual. Então, ele já está feito, está agora na parte de diagramação. Assim que ele estiver disponível, a gente vai informar, né, vai estar acessível. Eu vou pedir a vocês que compartilhem bastante esse manual, que ele tem, inclusive, como anexo, modelos de petições e de peças, de mais peças, para os advogados saberem como, inclusive, instaurar o procedimento de investigação defensiva com a capa, informando a seccional, para eventualmente pedir a participação da comissão de prerrogativas para acompanhar a realização de alguma diligência, certo? E eu vou encerrar, né, porque eu já falei bastante, mas eu quero só agradecer a atenção de todos e todas. Obrigada, Fernanda. Trabalho muito importante, de fortalecimento mesmo no trabalho da advocacia criminal, e a gente tem procurado valorizar e fortalecer a nossa advocacia criminal. Em discussão, está terminando de ser, enfim, diagramada, e a gente vai depois fazer um lançamento, inclusive num evento sobre o tema. Sem inscritos, passo então aqui para o ponto número 7 da pauta. É muito bom ter aqui na mesa, nesse ponto da pauta, 3 presidentes aqui, né, do interior. Daniel Moraes, nosso presidente da subseção de Teixeira, Luciana Silva, presidente de Vitória da Conquista, e Rui, presidente de Itabuna, porque esse é um tema que afeta diretamente o interior. Claro que temos aqui nossos conselheiros também do interior, mas é bom a gente poder estar tratando desse tema também com, né, uma sessão que tem também presidentes aqui do interior na data de hoje, porque foi um tema que surgiu no colégio. Nós estamos assistindo o fechamento de unidades do Ministério Público Federal no interior. Então, foi fechada a unidade em Paulo Afonso. Hoje, Paulo Afonso não tem mais unidade do Ministério Público Federal. E sabe qual é a unidade mais próxima?
Se hoje um cidadão quiser procurar a unidade física do Ministério Público Federal, sabe aonde ele tem que se dirigir? Feira de Santana. Né? Também aconteceu isso em Teixeira de Freitas, e ele tem que, então, se dirigir a Eunápolis, que fica a umas 3 horas de carro, mais ou menos, e também movimentos para encerramento das unidades de Guanambi, Jequié, Brumado. E eu resolvi, né, trazer esse tema, decidimos em diretoria trazer esse tema, na verdade, num contexto do mês da advocacia, num contexto da importância da gente sempre frisar a importância do interior, da advocacia do interior. A gente vem assistindo, nos últimos anos, um movimento de retirada, saída da presença do Estado, do interior, gente, de vários órgãos. Aqui o ponto na pauta é Ministério Público Federal, mas se a gente pegar os últimos 10 anos, o que a gente vem assistindo é, ao invés da expansão das estruturas dos órgãos públicos indo para o interior, é o contrário. São os órgãos públicos fechando, saindo. Né? A gente teve aquele grande movimento de extinção de comarcas, que a OAB da Bahia fez uma grande luta e impediu o fechamento de muitas. Não conseguimos impedir de todas, mas impedimos de muitas, né? De comarcas do judiciário, mas a gente assiste hoje em diversos órgãos, e aí eu queria trazer essa realidade hoje para vocês, porque a gente está iniciando um movimento, né, estamos com uma ação mesmo estratégica aqui sendo pensada, o que vamos fazer. Estávamos com a reunião agendada, inclusive hoje, com o Procurador-Geral da República, que estaria aqui em Salvador, mas teve uma mudança na agenda. Vamos a Brasília para ter essa agenda, pedindo uma reconsideração dessa decisão, que é uma decisão do Conselho Superior do Ministério Público. E estamos, né, atentos a esse tema, porque é um tema que afeta não apenas a advocacia, mas afeta, sobretudo, aos cidadãos e às cidadãs que ficam com mais dificuldade de acesso, né, ao trabalho que é feito por esses órgãos. E aí isso vai, aí é posto do INSS, INEMA, estava conversando com o Rodrigo de Paulo Afonso, o INEMA fechou também Paulo Afonso, né, a centralização do Ministério Público Estadual também, criando regionais. Então, você já não encontra necessariamente o promotor ali na comarca. Então, trazer, né, óbvio que vou também abrir aqui a discussão, mas noticiar que isso ocorreu e que, assim que nós soubemos do que ocorreu, estamos adotando as medidas que nos cabem. Às vezes, eu fico angustiada, porque a gente gostaria muito de poder mais, né? A gente queria ter a caneta, a gente queria ter a força, né, de órgãos que têm um poder decisório, um poder investigativo, um poder de polícia. A gente pode não ter, mas coragem não nos falta. Nem coragem, nem disposição. Então, fica aqui, né, esse registro. A gente precisa olhar para esse tema. Isso não é só na Bahia, né, mas isso eu vejo isso de uma maneira geral no Brasil, mas isso ocorre de uma forma mais grave, na minha avaliação, no Nordeste, no Norte, porque são locais que já não tinham uma grande estrutura. Lembram aquele caso que a gente... foi Jéssica que trouxe, né, da cliente dela, e a gente falando sobre os problemas do INSS e a nossa superintendência em Recife. Estou tratando disso no nosso estado. A gente precisa ter os órgãos públicos na Bahia e a gente precisa ter esses órgãos públicos no interior. Então, né, por isso a razão de ser desse ponto aqui na pauta. Em discussão, nossa querida Mirela, inscrita, passo a ela a palavra. Nós vamos encaminhar o procedimento ao Ministério? Sim, sim. Pedindo essa decisão é uma decisão do órgão colegiado, do Conselho Superior. Quem tomou essa decisão foi o Conselho Superior do Ministério Público Federal. Não foi só na Bahia, como eu disse, foi no Brasil todo. Mas
aqui, se você compara a quantidade de unidades que tinham comparada a estados do Sul e Sudeste, a Bahia já tinha menos unidades no interior. Então, esse impacto deste movimento que ocorreu no Brasil todo, aqui é mais sentida. Né? Nos estados onde tinham menos, ela impacta mais. Porque afora a questão demográfica, a distância, né? A questão da distância, o estado é muito grande. O estado da Bahia é um estado muito grande, não é Sergipe, sem desmerecer Sergipe, mas, afora a questão demográfica, o estado é muito grande, então dificulta muito. E isso faz com que a impunidade, no caso de Ministério Público Federal, a impunidade aumente. Então, tudo em volta disso piora. Uma atitude dessa piora demais. A gente precisa... não temos a caneta, mas a gente reclama. Coragem, reclama com quem de direito. Obrigada, Mirela. Daniel Moraes se inscreveu também. Bom dia a todas e todos. Quero cumprimentar todo o Conselho na pessoa de nossa presidente, doutora Daniela Borges, todos os conselheiros, senhoras e senhores conselheiros presentes, meus colegas presidentes de subseções, doutora Luciana Silva e Rui Medeiros. A situação do fechamento, desativação do MPF é algo histórico, estrutural, e não tem acontecido apenas com o Ministério Público Federal. Importante lembrar que, em 2018, iniciou um processo de desativação das unidades das subseções judiciárias federais na Bahia. E o interessante é que o pretexto utilizado para a desativação das unidades das subseções judiciárias federais em todo o território do Estado baiano seria justamente a ausência de distribuição acima da média estabelecida na resolução do CNJ. Quando tomamos conhecimento disto, foi montada uma comissão no colégio passado. Nós estivemos no CNJ e no TRF1 para discutir justamente esse processo administrativo da desativação. O colega Alessandro participou dessa época, dessa discussão e desse trabalho. Descobrimos, a OAB da Bahia descobriu, que os números apresentados no processo administrativo não eram compatíveis com a realidade. Números sobre distribuição de processos, números sobre dimensão geográfica, porque, à época, o TRF6 não havia sido, o TRF6 não havia sido instituído ainda. Minas Gerais compreendia o TRF1. Então, a subseção judiciária federal de Teixeira de Freitas, por exemplo, ela abarcaria toda a jurisdição do norte de Minas, e nós estamos falando aí de uma distância de Nanuque a Eunápolis de mais de 400 quilômetros, distância essa, ida e volta, 800 quilômetros, para que um jurisdicionado pudesse realizar uma perícia. Distâncias essas que foram observadas em vários outros locais, que os números estavam sendo subdimensionados no que diz respeito ao espaço territorial e superdimensionados no que diz respeito às distribuições. E descobriu-se que o que estava levando a essa reorganização da distribuição do foro da Justiça Federal no Estado da Bahia era a necessidade da manutenção das unidades judiciárias federais na capital, porque tinha um número de distribuição inferior ao que era do interior. E, pela resolução do CNJ, elas teriam que ser desativadas. Então, houve um trabalho, quero aqui registrar, um trabalho muito forte por parte da OAB da Bahia, 2018, 2019. Eu estive pessoalmente, tanto no TRF1 quanto no CNJ, para tratar desses processos, com apoio do então sempre presidente e então vice-presidente da OAB Nacional, Luiz Viana, e com muito trabalho e intervenção da OAB da Bahia, administrativamente. Na época, o diretor do Foro da Justiça Federal era o Dr. Dirley da Cunha Júnior. Conseguimos reorganizar essa distribuição dos processos com a extração das execuções fiscais, transferindo para a capital, para que pudesse efetivamente manter as unidades judiciárias nos seus devidos locais. A questão que chama a atenção é quando se olha para a Bahia, pensam que a Bahia é um estado como o outro, não desmerecendo os outros.
estados. Mas nós temos uma dimensão continental. Uma dimensão continental. Então, não se pode observar, Teixeira de Freitas ainda não foi desativada, mas está para ser desativada. Teixeira ainda não foi. Mas se pensar que a distância entre Nova Viçosa a Teixeira de Freitas são 140 quilômetros, Teixeira de Freitas a Eunápolis, mais 160 quilômetros. Nós estamos falando aí de 300 quilômetros entre a comarca que é extrema com o Espírito Santo. Nós estamos falando de uma região que é tríplice fronteira, porta de entrada para o tráfico de drogas em nosso estado, e nós vemos essa diminuição da presença do Estado, que efetivamente vai fortalecer a impunidade, a sensação de impunidade, e nós vemos a desassistência dos jurisdicionados no que diz respeito aos órgãos que deveriam se fazer presente cada vez mais constante na vida do cidadão. Então, presidente, só para reforçar a importância dessa vigilância da OAB da Bahia, porque precisamos, de fato, ir para cima para evitar que isso se concretize e reverter o que efetivamente já ocorreu com a subseção de Paulo Afonso. Era só essa contribuição. Agradeço a oportunidade e devolvo a palavra. Nada melhor do que ouvir quem vive a realidade, né? Então, por isso o ponto na pauta. Sem mais inscritos, a gente vai dando notícia a vocês, né? A gente espera reverter esse ponto específico do Ministério Público Federal. E a gente também tem tratado, junto com o secretário de Justiça do Estado da Bahia, essa questão geral desses órgãos. A gente tem procurado construir uma pauta para um olhar de fortalecimento dessas estruturas dos órgãos públicos do sistema de justiça na Bahia. Tá bom? E nosso último ponto de pauta é para dar notícia a vocês esse projeto também desse mês de agosto que a gente lança, que é o projeto Sexto Ano. Eu quero aqui convidar a nossa presidente da OAB Jovem, Sara Barros, para falar um pouquinho para vocês do projeto, só para fazer a apresentação. A gente está muito preocupado, gente, em manter vocês informados dos nossos projetos. Que a gente descobriu que vocês, às vezes, falam assim, a gente não sabia, não é? Então, a gente quer que vocês estejam sempre sabendo dos nossos projetos. O projeto Sexto Ano é um projeto que visa justamente chegar para aquele advogado que está ingressando na profissão e começando esse mês, com a palavra Sarinha. Desde já, parabenizando, né, a OAB Jovem por esse projeto tão bacana. Bom dia, boa tarde, né? Apesar que ninguém almoçou ainda. Passa para mim, por favor, Kaique. A gente tem um videozinho que já anunciou o Sexto Ano, a gente vai passar rapidinho. Você, jovem advogado ou advogada da Bahia, está prestes a viver uma experiência transformadora. A OAB Jovem da Bahia traz para você uma oportunidade única de crescimento na advocacia. É com orgulho que lançamos o projeto Sexto Ano. O Sexto Ano é um programa completo pensado exclusivamente para a advocacia em início de carreira. Você terá acesso a uma jornada de capacitação. Você, jovem advogado ou advogada da Bahia, está prestes a viver uma experiência transformadora. A OAB Jovem da Bahia traz para você uma oportunidade única de crescimento na advocacia. É com orgulho que lançamos o projeto Sexto Ano. O Sexto Ano é um programa completo pensado exclusivamente para a advocacia em início de carreira. Você terá acesso a uma jornada de capacitação, aprimoramento e networking. Não perca essa oportunidade única de elevar sua carreira na advocacia a um novo patamar. As inscrições começam em agosto e são limitadas. Garanta sua vaga. O futuro é agora. Participe e faça história na advocacia. Obrigada, Kaique. Gente, o Sexto Ano é um projeto que foi uma proposta de campanha nossa. Então, eu queria agradecer na pessoa de Daniela Borges por a gente estar conseguindo lançar esse projeto. É um projeto que foi criado aqui pelo Conselho de Jovens da Bahia, mas acabou sendo implementado já em outras seccionais, já vislumbrando o nosso projeto.
Queria agradecer em especial o apoio de Hermes, que esteve comigo a cada detalhe, a cada passo, a minha diretoria da OAB Jovem, que está aí assistindo, e essa plataforma que está sendo lançada agora. A gente teve todo um cuidado de fazer o projeto todo online, para que todos os advogados jovens da Bahia pudessem participar, visando também que o interior tivesse essa participação. Então, necessariamente, a gente dividiu 3 módulos, e os alunos agora que vão ser inscritos, a gente vai criar um edital, já tem até uma lista de espera, eles vão ter 3 meses de acesso a essa plataforma, com aulas online e ao vivo, voltadas justamente para a capacitação. O que é que a gente fez? O primeiro módulo é voltado para Passei na OAB e Agora. Então, a gente faz uma apresentação do que é o sistema da OAB, que é basicamente o que a gente faz nos nossos boas-vindas, mas a gente não consegue fazer isso em todas as subseções. Então, apresenta o sistema da OAB, traz as questões de prerrogativa, de ética, tudo que a gente precisa saber para ser inserido na advocacia, e acaba que as pessoas que saem da faculdade não têm essa imagem da OAB, do papel da OAB. Então, a gente faz essa apresentação. No segundo momento, a gente traz um momento de prática na advocacia. Então, a gente vai trazer da petição inicial até o recurso do Superior Tribunal. Por quê? Porque a gente vê na prática que o pessoal tem muita dificuldade. Para além disso, a gente coloca o 6º ano e divulga a questão das audiências simuladas, que já é um projeto que acontece tanto aqui na seccional, tanto nas subseções, que são simulações práticas de audiência, na possibilidade das pessoas tirarem dúvidas diretamente. Então, a gente traz o magistrado, a gente traz o promotor, e os advogados que nunca fizeram audiência têm a oportunidade, pela primeira vez, de falar com o magistrado, que existe um distanciamento. E, por fim, a gente traz a parte prática de abertura do primeiro escritório de advocacia, trazendo as questões de gestão, gestão financeira, gestão administrativa, RH, tudo o que você precisa saber para abrir o seu primeiro escritório. Então, a nossa ideia é justamente essa. A primeira turma vão ser 300 inscritos. Abrir outras turmas. Eu fiz até uma apresentaçãozinha por PowerPoint, Dani, mas está chegando a hora do almoço, eu acho que eu falei basicamente tudo. Então, eu espero aí que a gente, com as aberturas das inscrições, eu tenho certeza que vai acabar rapidinho aí, e que a gente consiga fazer mais um projeto que entrelace todas as nossas 37 subseções, mas que a gente, principalmente, trate dessa capacitação prática do dia a dia da advocacia. Porque, valorizando quem está entrando agora, aprender na prática, com certeza a gente vai ter uma advocacia baiana muito mais forte, unida e reconhecida. Obrigada, Sarinha. O projeto está muito bacana e vai fazer muita diferença aí na vida de quem está começando. E ajudem a divulgar. Gente, entrando aqui já no que ocorrer, Bruna está inscrita, mas eu queria antes também, eu meio que me inscrevi, viu, Bruna? Eu dei usei minha prerrogativa aqui, que eu estou presidindo. Olha eu de óculos aqui. Eu vou colocar no site, vou colocar aqui no grupo do Conselho, mas vou fazer a leitura, né, de uma manifestação aqui da OAB e, com isso, registrar, né, publicamente, aqui, em nome da diretoria, a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Bahia, manifesta seu mais profundo pesar pelo brutal assassinato ocorrido na noite desta quinta-feira da liderança quilombola e alorixá Bernadette Pacífico, também conhecida como Mãe Bernadette, de 72 anos, líder religiosa da comunidade do território quilombola de Pitanga dos Palmares, em Simões Filho, e coordenadora da Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos, CONAC. A OAB Bahia acompanha o caso por meio de suas comissões de direitos humanos, combate à intolerância religiosa e promoção da igualdade racial. Símbolo nacional da defesa do território e da cultura popular quilombola, a ex-secretária de Políticas de Promoção da Igualdade Racial do município de Simões Filho, Mãe Bernadette lutava pelos direitos ancestrais do povo negro e quilombola, especialmente pela titulação territorial do quilombo, que em 2017 foi reconhecido pelo Relatório Técnico de Identificação e Delimitação, RTID, do INCRA, e certificada pela Fundação Palmares. O quilombo Pitanga dos Palmares tem origem no século XIX
quando descendentes de quilombolas se estabeleceram na região, numa fazenda latifúndio falida, em que seus ancestrais trabalharam, e é um dos quilombos oficialmente registrados no último censo quilombola do Instituto Brasileiro Geográfico e Estatística, IBGE. Mãe Bernadette lutava também por justiça no caso do assassinato do seu filho, Flávio Gabriel Pacífico, Binho do Quilombo, morto a tiros em 2017 dentro do seu carro em frente à escola Centro Comunitário Nova Esperança, em Pitanga dos Palmares. Ela sofria ameaças e estava sob assistência do Programa de Proteção aos Defensores dos Direitos Humanos da Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos, o que demonstra a gravidade dos conflitos fundiários e da violência contra os quilombolas na Bahia e no Brasil. Mãe Bernadette foi morta quando seus filhos e filhas do candomblé se preparavam para liturgias que seriam realizadas nos próximos dias, numa dupla violação ao direito constitucional e à proteção aos locais de culto e ao território de comunidades tradicionais. A OAB Bahia, consternada, presta sua solidariedade aos moradores da comunidade do território quilombola de Pitanga, dos Palmares e dos territórios quilombolas de todo o país, bem como aos praticantes de religiões de matriz africana, e se coloca à disposição dos familiares de Mãe Bernadette, da comunidade de Pitanga, dos Palmares, para auxiliar no que foi preciso. A OAB Bahia conclama o governo do Estado, o governo federal, a empreenderem todos os esforços necessários para identificar, julgar e condenar os assassinos de Mãe Bernadette e seu filho Binho do Quilombo e trazer justiça e paz ao território quilombola de Pitanga dos Palmares. OAB Bahia, Comissão de Direitos Humanos da OAB Bahia, Comissão de Promoção da Igualdade Racial da OAB Bahia e a Comissão Especial de Combate à Intolerância Religiosa da OAB Bahia. Quero também aqui, ainda antes de passar a palavra à Bruna, pedir que a gente, faça uma moção de pesar para o tio do nosso conselheiro Marcelo Augusto, que faleceu. Ele se retirou aqui da sessão. Eu nem vi na hora, nossa querida Eudênia ali percebeu, conversou com ele. Eu ainda não tenho o nome dele. Já tem? O senhor Manuel. Mas eu acredito, que ele recebeu a notícia aqui, a gente nem pôde dar um abraço, mas eu acredito, depois da pandemia, na força do abraço virtual, do abraço energético que a gente vibra e manda. Então, que a gente possa aqui também aprovar e depois fazê-lo saber que todos nós aqui o abraçamos, em solidariedade ao falecimento do tio do nosso amigo e conselheiro Marcelo Augusto, o senhor Manuel. Aprovado. Então, oi. Não, ali já é a nossa manifestação. Já é a nossa... Não, é porque está um clima assim, Alguém... É verdade, Todo mundo... Esse assassinato hoje muito, preocupante, angustiante, nosso colega, sempre muito... Mas, inscritos no que ocorrer... Cris, na verdade, perguntou sobre a questão da manifestação. Na verdade, a gente, em razão da relevância do caso, nós já fizemos a manifestação e eu aproveitei a importância do Conselho, já que a gente está na sessão, e aproveitei e trouxe aqui, compartilhando com vocês nesse momento. Está sendo transmitido, fica no YouTube, a nossa manifestação aqui da OAB da Bahia. Nós somos a OAB da Bahia. A OAB da Bahia somos nós, Ok? Sim. Oswaldo, o que seria de nós sem você, Oswaldo? Eu submeto a todos a aprovação da ata da última sessão. Ninguém se opõe a aprovar a data da última sessão. Rafa está inscrito, Fabrício, Martoni e Hermes. Vou passar aqui a palavra a Hermes. Você é o quê? Você é o quê? Pauta surpresa. Pauta surpresa. Então eu vou... então tá. Então eu vou passar a palavra ao nosso diretor tesoureiro, Hermes Hilarião.
Bom dia a todos e todas. Nosso presidente já se manifestou, mas eu quero bem brevemente, não vou utilizar o tempo regimental assim como o Bira, mas apenas agradecer ao Conselho, ao Colégio de Presidentes de Subseções aqui, representados por Daniel, por Rui e por nossa presidente Luciana, de Vitória da Conquista. Agradecer a todo o sistema OAB, porque, evidentemente, que a diretoria tem a responsabilidade diária de cuidar da saúde financeira da instituição e é efetivamente muito difícil a gente cuidar daquilo que não é nosso, porque no nosso escritório, na nossa casa, a gente faz pela nossa cabeça e aqui o nosso poder, como eu costumo dizer muitas vezes, é vinculado e não discricionário. Então, todo esse sistema só funciona também graças a todo o sistema OAB que compreende o Conselho Pleno, as comissões, as subseções, as diretorias de todas as subseções e todas as pessoas que fazem também tudo isso acontecer, a todos os colaboradores, a nossa gerência financeira, todos os colaboradores do setor de anuidades, envolvidos na tesouraria, a nossa contabilidade, meu muito obrigado e meu muito obrigado especial à diretoria, Cristiane Gugel, Esmeraldinha, que não está aqui presente, mas que também tem um cuidado muito especial, ela sempre está observando e apontando questões que a gente pode economizar, é bom frisar isso, a Birajara Ávila e ainda mais especialmente a minha presidente, Daniela Borges, que foi tesoureira e é uma presidente, como o Fabrício foi também, presidente tesoureira, porque entende do assunto, foi tesoureira, eu tive a felicidade de sucedê-la na tesouraria e encontrei a OAB com uma saúde financeira plena e a gente segue dando seguimento a esse trabalho. Então, muito obrigado, Deus nos abençoe e vamos sempre juntos. Um beijo especial aqui ao presidente da Caixa, que ele é ciumento, mas depois eu dou um abraço nele. As contas da Caixa também foram aprovadas juntos com a nossa. Com a palavra Rafa Lino. Cadê Maria, Rafa? Rafa prometeu que vai trazer Maria numa sessão dessas. Boa tarde a todos os guerreiros e guerreiras que ainda perto das 13 horas estão aqui contribuindo com a AB, presidente. Eu pedi a palavra no que ocorrer para tratar de um assunto rapidamente aqui que está incomodando a subseção Juazeiro, mais especificamente na comarca de Remanso, onde pega Remanso e também a cidade de Campo Alegre de Lourdes, que você, presidente, teve aqui, conheceu lá a realidade, o último município da Bahia, o último município onde chegou agora a via por asfaltamento, um dos últimos a chegar água encanada, essa cidade que tanto sofre sem a presença do Poder Judiciário, tem que andar 135 quilômetros para via Remanso. Temos lá um juiz substituto, onde o colega entra no processo, advoga, tem o provimento positivamente do seu pedido, e quando chega na hora do levantamento de alvará, ainda que ele tenha poderes específicos para fazê-lo, o levantamento do alvará em nome da parte, o juiz lá simplesmente não concedeu, proibiu essa nossa prerrogativa prevista, inclusive, na procuração. E aí ele despacha dizendo, olha, aqui comigo eu não aceito, você pode trazer a procuração com os poderes que você quiser. Agora aqui o advogado saca a parte dele e a parte saca a parte dela. Tudo bem, doutor, a gente não quer problema com o senhor. E o que a gente tem que fazer? Não, o senhor tem que trazer o contrato. Eu só libero alvará para o advogado quando o advogado junta o contrato. E aí os colegas daquela região começaram a juntar os contratos. O contrato que tinha honorários no patamar de até 30%, ele destaca os honorários do advogado, o advogado recebe, e a outra banda vai para o cliente. O contrato firmado entre a parte e o advogado, que ultrapasse 30%, ele indefere a parte que passa de 30% e só destaca os 30%. O resultado disso tem sido triste, porque
temos comunidades lá no município de Campo Alegre de Lourdes que as partes têm que andar 70, 80 quilômetros de estrada de chão, uma realidade totalmente destoante daqui da zona urbana, que todo mundo tem celular, tem internet, tem Pix, faz pagamento. E a realidade lá local é de que o advogado muitas vezes vai ao banco, saca esse dinheiro, e a pessoa que anda esses 80 quilômetros de estrada de chão vem, de fato, ao escritório do advogado buscar esses valores percebidos no ganho da ação em espécie. Então, são realidades totalmente distintas. E o que foi que a subseção fez? Diante da reclamação dos colegas, inicialmente, aqui a gente tem esse modelo de primeiro chamar, conversar, fomos até o juiz, e ele lá reclamou de que não aceita que o advogado tem um ganho maior do que a parte, e a gente levou o código de ética nosso, onde a gente é preso ao fato de que o advogado não pode ter um ganho superior à da parte, isso é fato. Me consultei com o Bira e a gente debateu sobre esse assunto, mas o fato é que o juiz continua indeferindo, ainda que o advogado traga uma procuração com poder específico para fazer o levantamento de alvará, e caso o advogado junte o contrato e esse contrato esteja acima de 30%, ele também indefere. Estamos vivendo essa problemática aqui na subseção Juazeiro, mas especificamente na comarca de Remanso, que pega Remanso e Campo Alegre de Lourdes. Os colegas lá estão realmente com esse problema. Não resolvemos com o juiz aqui de forma local e prometi ao presidente Rubinério que ia unir esforços juntamente com ele para que, de uma maneira mais forte aqui, já suplicando a diretoria, a subseção, ao procurador, para ver o que é que a gente pode fazer neste caso, já que eu entendo que se há uma procuração com poderes específicos, não tem por que o magistrado negar esse levantamento. E o segundo problema, o magistrado agora se incorporou na figura de corregedor fiscal financeiro de advogado. Se passar de 30% o contrato, ele indefere e só destaca os 30%. Então, era isso, presidente, trazer essa problemática aqui da subseção Juazeiro, da comarca de Remanso, para que juntos possamos coibir tais práticas e ver aí com o procurador-geral, com o Rafael, com quem quer que seja, para a gente unir esforços para tomar uma providência, porque foi enviado um ofício, estou aqui com ele aqui na minha mão, trazendo todos os motivos de que a subseção não aceitava, inclusive isso já foi pauta até no CNJ, inclusive. E o CNJ, nesta ação aqui, de número 23502, da seccional de Santa Catarina, o próprio CNJ já decidiu que, se tiver a procuração com poderes específicos para fazer esse levantamento, o magistrado não tem que se interferir nisso. Então, presidente Daniela, essa é a minha reivindicação aqui e súplica para que juntos, subseção e seccional, possamos diminuir essa preocupação e esse problema que está afligindo aos colegas lá de Remanso, Campo Alegre de Lourdes. Muito obrigado. Rafa, eu precisei sair rapidamente, mas eu entendi que é um problema de procuração. O juiz está pedindo procuração. Violação de prerrogativa. Ele não está aceitando. Presidente, eu posso resumir aqui em 30 Não. Mesmo com procuração, não está conseguindo. O poder específico para receber valor de honorários, ele interfere, é violação de prerrogativas. Pronto. Nós vamos atuar em caráter de urgência. Rafael Matos está aqui, que é a pessoa mais importante para estar anotando tudo. Ele anotou tudo na cabeça dele aqui. Ele já anotou, já mandou para a Procuradoria pelo WhatsApp. E nós vamos atuar isso em caráter de urgência, Rafa. Honorários é vida, né? Nossa remuneração é nossa sobrevivência.
Então, a gente vai atuar em caráter de urgência nesse caso. Né? Tá bom? Eu agradeço, presidente, e a advocacia do Vale do São Francisco agradece. Dê um cheirinho em Maria. Com certeza. Cris está mandando um beijo da conterrânea. Eu acho que essa coisa, essa coligação assim. Pois é. Ela torcendo que você chegasse para vamos agora eu também vou aqui, ó, meu presidente Fabrício Moreira, conselheiro de Tapetinga também, firme lá. Ex-presidente. É porque você foi muito tempo, aí fica o vício, entendeu? Foi muito tempo. Boa tarde a todos novamente. Presidente, retornando ao assunto mais difícil que nós tratamos, que são essas moções, eu também gostaria de propor uma moção de pesar pelo falecimento de André Alves Cordeiro, esposo da nossa presidente da subseção de Tapetinga, Suzane Barros, ocorrido no último dia 5 de agosto, perdão. Então, é apenas para solicitar e fazer esse registro. Obrigado, boa tarde. Obrigada, Fabrício. Suzane é a presidente da subseção de Tapetinga. Ocorreu uma tragédia com o marido dela na manhã do dia 5, morreu num acidente de carro, de forma trágica, deixando 2 filhas, uma de 2 anos, outra de 7 meses. E a proposta aqui, mais do que necessária, do nosso conselheiro Fabrício Moreira, né, que esse conselho, né, apresente uma moção de pesar para a nossa presidente Suzane. Submeto à deliberação. Aprovada a moção de pesar ao amigo André, falecido no dia 5 de agosto. Vamos encaminhar a moção de pesar e de solidariedade à nossa presidente Suzane. Muito obrigada, Fabrício. Com a palavra, nosso conselheiro Martoni. Boa tarde a todos. Eu saúdo os nossos queridos conselheiros na pessoa da nossa presidente, doutora Daniela Borges, e toda a mesa. Presidente, eu quero fazer. Tony, está dando um problema, está dando um retorno. Você está falando 2 vezes. Tá dando uma microfonia. Como se você estivesse com 2 microfones. Agora está normal. Está normal, então vou ter um fone de ouvido aqui para melhorar. Então, eu quero apenas registrar, presidente, que, em razão de um pedido de uma correção extraordinária realizada aqui pela subseção da OAB de Ilhéus, na pessoa do Dr. Jackson Cupertino, e a meu pedido também, é que essa seccional ela apresentou um pedido de correção da Vara Federal aqui de Ilhéus, em razão da séria morosidade processual, especialmente com relação à homologação de acordos de expedição de RPVs. E na segunda-feira nós tivemos uma reunião com o corregedor do TRF1, Dr. Neviton Guedes, com a presença da nossa presidente, Daniela Borges, nosso procurador-geral, Rafael Matos, o gerente de procuradoria aí, o Edgar Freitas, doutora Mariana, conselheira federal, doutor Jackson Cupertino, presidente da Comissão de Prerrogativas aqui de Ilhéus. Dizer assim que, para mim, é uma honra poder integrar esse conselho e ver esse trabalho firme que a seccional tem feito para defender os interesses da advocacia. Aquela reunião foi bem produtiva, me senti assim bem de poder participar e ver a atuação, presidente, que a senhora vem tendo aí à frente
na defesa das prerrogativas, na defesa de uma boa prestação jurisdicional, alinhando, inclusive, com esse movimento aí que está sendo feito, que é uma movimentação. Então, eu quero parabenizar a seccional, na pessoa da presidente, do procurador-geral Rafael Matos, por esse trabalho que tem sido feito na defesa dos interesses dos advogados e, principalmente, das prerrogativas e por uma prestação jurisdicional melhor. Era isso aí que eu queria falar. Grato a todos, uma boa tarde. Obrigada, Martoni. A gente está aqui para isso, né? Para fazer as lutas. E vamos agora aguardar. Eu achei que fiquei um pouco otimista. Vamos ver se os resultados vão vir agora. Com a palavra, a nossa querida conselheira de Brumado, Risa Moreira. Boa tarde a todos, né? Bom dia, para que a gente não almoçou. Martoni relatou aí então, algo que eu iria falar aqui, que seria dessa questão mesmo da demora que está acontecendo, né, para o tribunal autuar as RPVs e precatórios, porque quando a gente pensa que as coisas não podem piorar, mas elas vão piorando. E como foi dito até na própria reunião aqui hoje, a gente que tem justiças que antes eram exemplos de excelência, aí a gente vê cada vez mais essas justiças sendo precarizadas. Então, era o que eu iria falar aqui, mas Martoni falou que já foi feita uma reunião e já foi discutido esse ponto, então eu fiquei até feliz, porque era isso que eu ia relatar, porque eu ia trazer aqui um exemplo de uma demora de 24 dias entre a certificação de que foi expedida a RPV e a RPV chegar ao tribunal autuar essa RPV. E isso não acontecia, né? Então, assim, eu não sei o que aconteceu nesse tempo, porque geralmente quando eles fazem a migração, é questão, assim, em menos de uma semana já é autuado, e eu achei muito estranha essa demora, e como o Dani acabou de falar, honorários advocatícios é uma questão de prioridade, é a nossa sobrevivência. Então, você demorou quase um mês, e agora a gente tem que esperar, em tese, mais 60 dias. Então, você acaba, não é mais os 60 dias, você acaba prolongando esse período, né? Então, fica aqui meu registro com relação a essa questão. Obrigada, Risa. De fato, né, esse problema é um problema geral e que a gente precisa ter estratégias e construir juntos estratégias para enfrentá-lo nesse contexto geral, né? Não é só, enfim, é geral hoje. A gente não vê mais a Justiça Federal como era há 10 anos atrás, né? Foi só ladeira abaixo nos últimos anos, infelizmente. Temos também nosso conselheiro aqui, Luiz Vinícius, também pediu a palavra no que ocorrer. Bruna, porque eu achei que era aquilo. Bruna pediu primeiro. Bruna foi a primeira, mas é que eu tinha entendido que era a questão de Marcelo. Me desculpe, Bruna. Não tem problema. E eu só fiz essa alerta agora porque provavelmente ele vai falar bastante, né? Então, deixa eu já... Primeiro, bom dia a todos. Na verdade, eu só quero agradecer mesmo, Dani, porque você, antes de Sara começar a expor o projeto, você falou que está sempre tentando informar a gente. E era isso que eu ia ratificar. Por quê? A gente sabe que tem determinados assuntos que a gente publica várias vezes, manda e-mail e os colegas falam que não vê, né? E tem assuntos que, às vezes, a gente não fica sabendo e enfim, não tem conhecimento, e aquele colega curioso acaba descobrindo e vem perguntar. Então, se o próprio conselheiro não sabe o que está acontecendo, fica uma situação
chata no interior, né? Ah, você sabe de tal projeto? Aí você acaba não sabendo. Então, eu queria realmente parabenizar você e toda a sua diretoria por esse cuidado, e por isso que eu sempre faço questão de estar presente e ouvir todos os projetos, porque, além de ser brilhantes, né? E aqui eu também queria parabenizar a todos, é extremamente importante, porque no interior, lá em Barreiras, o pessoal é bem curioso e gosta de saber tudo. E, para finalizar, também gostaria de agradecer o esforço imenso para participar do congresso lá de Barreiras, que foi um sucesso, vocês foram maravilhosas. Infelizmente, né, Hermes não pôde estar, como alguns outros. A gente teve esse probleminha aí de logística do voo, mas os que foram brilhantes e engrandeceram demais o evento. Então, a gente só pode agradecer, e eu estou aqui agradecendo em nome de Bárbara, nossa presidente. E agradecer também ao Dr. Maurício, que eu acho que ele já saiu, com o meu escritório, né? O meu escritório do interior. E só agradecimentos hoje mesmo. Eu estou... eu só vou falar menos que isso. Inclusive, uma ação de repúdio, porque eu estou calado, fazer a sessão toda calado. Mas, presidente, eu queria fazer um registro e para demonstrar, inclusive, que nós temos uma procuradoria ativa, atenciosa. Desde a gestão de Luiz Viana, eu brincava com a nossa procuradoria, desde a época de Mariana, e continua com qualidade e excelência com o nosso amigo Rafael. Eu brincava, nós temos advogados, que é uma expressão que a gente ouve muito, né? Meu advogado está chegando, meu advogado vai atuar, meu advogado vai me defender. A gente ouve isso muito dos nossos clientes. E eu brincava que a procuradoria era meu advogado. E quero fazer o registro que precisei da atuação da procuradoria para uma defesa de minhas prerrogativas enquanto conselheiro. Fui muito bem atendido, uma equipe de qualidade, muito boa, que pensa muito bem o processo e tem dimensão, principalmente isso. Rafael, Dani, toda a diretoria, a equipe da Procuradoria, toda a equipe da Procuradoria, os advogados que compõem a Procuradoria de Prerrogativas da OAB, tem a exata dimensão dos valores que eles defendem, do tipo de direito que eles defendem, das prerrogativas profissionais e institucionais que a OAB tem. Então, deixo o meu registro, precisei dos serviços da Procuradoria, fui muito bem atendido e com a qualidade fora do comum, fora do normal. Deixo o registro com a moção de aplausos e Rafa e toda a equipe, muito obrigado por ter sido acolhido por vocês. Queria fazer esse registro público. Obrigada, Lula. Com a palavra a nossa querida vice-presidente Cristiane Gurgel. Gente, serei brevíssima, apenas para dar bom dia, boa tarde, que eu entrei já no caminhar da sessão, estava dando aula operária, e também apenas para agradecer a conferência, que foi um resultado, sem dúvida, de todas e todos nós, né, de um grupo imenso formado aí por colaboradores da própria instituição, da própria ordem, colaboradores e colaboradoras, colegas nossos e nossas aqui nas comissões, vocês, como os conselheiros e conselheiras estaduais. Então, agradeço, seja na qualidade de palestrante, mediador, participante, apoio, todo mundo, muito obrigada, foi muito bacana. E já que a gente falando de projetos, estamos aí com o projeto do Café com Advocacia. Procurem ficar atentos também, como conselheiros, conselheiras. Esse projeto vem sendo um sucesso, é um papo leve, saudável, tranquilo, um café mesmo. Já tivemos na Justiça do Trabalho, no Juizados Especiais, foi bacana também. Aqui fizemos. E estamos aí encontrando com os diversos segmentos da advocacia num papo leve, que é o café, e também com o projeto da universidade, a OAB nas faculdades de Direito. Então,
está sendo muito bacana, é importante, a gente fala de prerrogativas, de ética, não é? E tudo que a OAB oferece e faz pela advocacia e pela sociedade, na academia de direito e para os acadêmicos e acadêmicas de direito. Então, obrigada mais uma vez e tenhamos um ótimo final de semana. Daqui a pouco a gente já pode dizer sextou. Não. Gente, estamos caminhando aqui, né, para o encerramento da nossa sessão de agosto. Eu quero convidar a todos para permanecerem, para a gente tirar uma foto, cantar parabéns para os aniversariantes dos meses de julho e agosto, galera. E vamos também ter um almoço aqui, quem puder ficar, né? Então, com isso, dizer que setembro estamos de volta, né? Mas, por hora, vamos encerrando aqui a nossa sessão do mês de agosto. Obrigada a todos que, né, vieram presencialmente, também que nos acompanharam. Agora tem que ter um combinado. Não, pode trazer, mas é sobremesa, viu?